Eu posso utilizar, então, pelo 82? Claro. Então, faço esse pedido. Eu não posso deixar também de fazer um registro aqui, deputada Janaína, deputado Frederico Dávila, manifestando a nossa total indignação com essa proibição. O governador Dória, ele pensa que está em Rondônia. Lá em Rondônia, o governo estadual proibiu livros, do Machado de Assis, do Graciliano Ramos, dos grandes escritores brasileiros. Ele censurou a distribuição de livros de literatura, os clássicos da literatura, para a rede estadual do seu estado. A Secretaria da Educação soltou um documento impondo censura aos clássicos da literatura brasileira que são cobrados nos vestibulares. Cai na FUVEST, cai no Enem, em todos os vestibulares. O aluno tem que ler os grandes clássicos, e lá o governador é do PSL, me parece que é um coronel, um militar, linha dura, e proibiu. Eu acho que ele pensa que ainda está na época da ditadura militar, quando nós tínhamos até, inclusive, quando nós tivemos o AI-5, que foi o golpe dentro do golpe, em 1968. Mas a repercussão foi tão negativa, e o Brasil não aceita isso, o Brasil não aceita censura, mordaça, ele teve que recuar. Ou o Dória pensa que está na Alemanha nazista, em 1933, quando Hitler mandou queimar os livros dos grandes intelectuais, não só da Alemanha, mas do mundo. Livros de Freud foram queimados, dos grandes intelectuais da Alemanha e do mundo. E escritores foram perseguidos. Mas tem que avisar o governador que ele não está nem em Rondônia e nem na Alemanha nazista de 1933. Ele está no estado de São Paulo, e ele acabou de proibir agora a distribuição de livros também, inclusive de clássicos, como Gabriel Garcia Marques, e de tantos outros, e Mário de Andrade, dos clássicos da literatura do Brasil e do mundo, nos presídios do estado de São Paulo. Tem esse programa dos livros, de uma fundação que existe e cuida da recuperação dos presos, que é um trabalho importante que tem que ser feito. Ele proibiu, vetou esses livros, de várias editoras, mas, sobretudo, de autores consagrados no mundo e no Brasil, impondo uma censura na distribuição desses livros. Eu já acionei hoje o Ministério Público Estadual, entrei com uma representação no MP, porque a censura é proibida no Brasil. Nós já superamos essa fase. O Dória, acho que pretende fazer média com o eleitorado do Bolsonaro, que ele quer capturar. Ele fala que não tem mais nada a ver com o Bolsonaro, mas ele quer o eleitorado do Bolsonaro. Então, de vez em quando, ele sinaliza para o eleitorado do Bolsonaro, que ele vai concorrer à presidência da República. Então, ele tem alguns gestos de extrema-direita, obscurantistas, que sagrada uma base do Bolsonaro. A gente sabe disso, do Olavo de Carvalho, esse grupo mais fundamentalista, mais xiita. Então, ele faz alguns gestos, como fez recentemente, e foi derrotado, porque nós fomos ao MP, o MP abriu uma ação civil pública contra ele, quando o governo tentou proibir também a distribuição daquelas cartilhas versando sobre orientação sexual, falando sobre combate à homofobia, à transfobia. Ele, também num gesto autoritário, imitando o prefeito Crivella, que teve um roubo autoritário, ele tentou proibir, mas foi derrotado. Ele pediu para recolher as apostilas, elas foram recolhidas, e depois ele teve que devolver todas elas para os alunos da rede estadual. Mas, dessa vez, ele foi longe demais. É a segunda vez que o Dória tenta impor a censura e a mordaça no estado de São Paulo. Mas será derrotado, com certeza. Eu tenho certeza que o mesmo Ministério Público, que tomou providências em relação ao primeiro gesto autoritário e obscurantista do governador Dória, que o MP fará o mesmo agora em relação a esse fato de proibir esses autores e esses livros nesse programa dos presídios do estado de São Paulo. Era isso. Muito obrigado, deputada Janaína. De nada, senhor deputado.